Boa noite, pessoal. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Convido todos vocês que estão aí agora online ou também que não estão para estarmos aqui meditando um pouco na palavra de Deus, junto comigo, né? A palavra de Deus, ela é doce. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, né? E venha junto comigo meditar. Pega a sua Bíblia manual, pegue a sua Bíblia virtual, né? Baixe no seu aplicativo, né? No Play Store, né? Aí do seu tablet, do seu celular, do seu notebook. E vamos aqui interagir junto comigo, né? Nós vamos falar hoje à noite uma palavra que está no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 em diante, que diz assim: de onde vêm as guerras? Muitos perguntam de onde vêm as guerras. Mas essa guerra que nós vamos nessa noite falar na palavra de Deus é da guerra interior. É da guerra na nossa mente, no nosso pensamento. É do conflito na nossa mente, nos nossos pensamentos. É das lutas dentro de nós, né? E a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. A palavra de Deus, ela é apta para discernir a intenção do nosso coração. A palavra de Deus, ela responde qualquer questionamento. A palavra de Deus é para ontem, é para hoje e é para eternamente. Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Vamos ler junto comigo Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Está perguntando. Porventura não vem disto a saber, dos vossos deleites, dos vossos prazeres, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo, porque está de letra maiúscula. Tudo que nas Escrituras está de letra maiúscula corresponde a Deus. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, quer dizer, aos orgulhosos, aos ingratos. Dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo é o pecado, é a prática da obra da carne. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então aqui está a resposta.
para todos os nossos questionamentos, para todos os conflitos internos dentro de nós, as lutas internas dentro de nós, né? Então, que nessa noite nós possamos obedecer a palavra de Deus, porque existem as causas e as consequências da obediência e da desobediência. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, vem bênçãos para nós. E quando nós desobedecemos, não vem bênçãos. Deus, claro que Deus não quer que nós Deus nos deu, deixa eu consertar aqui, Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu escolhas. Deus colocou diante de nós, está lá em Deuteronômio, a vida e a morte, a bênção e a maldição, as trevas e a luz. É escolha. Então, nós escolhemos. E muitos dizem assim, e por que Deus deixa esse diabo que é mau? Né? Que o Satanás é um espírito, como Deus também é espírito. A palavra de Deus diz que o diabo é espírito homicida, que veio para roubar, matar e destruir. E Deus é Espírito Santo, que veio para dar vida e vida em abundância. É o reino das trevas contra o reino da luz. São dois reinos opostos. Um se opõe ao outro, né? E alguém pergunta, mas por que Deus não matou esse diabo, não destruiu esse diabo, já que a causa de toda a tragédia na terra é ele que tenta as pessoas, porque nem ele obriga, ele tenta na mente, ele coloca na mente, ele tenta, ele não coloca, deixa eu consertar, ele tenta colocar na mente do ser humano os desejos, porque dentro do ser humano já tem a tendência, já tem os desejos pecaminosos. A palavra de Deus em Marcos diz que dentro de todo ser humano tem o pecado. Nós nascemos da origem do pecado. Fomos concebidos pelo pecado. Então, quando vem as tentações na mente, né, aí induz, né, aqueles desejos que já estão dentro de nós. Dentro de nós existe o bem e o mal. Mas são as nossas escolhas. Nós é que vamos decidir a quem vamos servir. Se aos desejos da carne ou se aos desejos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas capítulo 5. As obras da carne, depois você medita em Gálatas capítulo 5. E as obras do Espírito Santo. As obras da carne são as coisas aqui da terra. Os desejos, a cobiça, a concupiscência, o exagero pelas coisas aqui da terra. E a obra do Espírito Santo é o amor, a bondade, o perdão, a misericórdia, né? A esperança, a fé, né? Então, aí alguém pergunta, mas Deus que criou o mundo? Sim, Deus criou os céus, a terra e o mar. Deus criou o mundo, sim. Mas Deus deixou em nós o livre-arbítrio para escolhermos. E isso é bom. Eu acho muito bom isso. Já pensou se Deus tivesse criado nós, se não existisse diabo, que é o mal, se não existisse a nossa escolha, para nós só fazermos o que era certo e agradar somente a Deus, com certeza nós íamos dizer, Senhor, o Senhor criou nós só para te servir, só para te agradar, só para fazer a tua vontade. Nós não podemos decidir nada. Nós não temos um livre-arbítrio. Não está assim. Isso é uma linha de pensamento. Mas Deus criou nós com dois reinos. Deus colocou o reino das trevas e o reino da luz, para nós escolhermos. E eu acho muito bom nós escolhermos. Eu acho excelente eu ter a escolha, né? Entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Deus disse que a vida é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a vida. Ele deu a vida por nós. E o inimigo da nossa alma é o diabo,
que ele quer o quê? Ele quer que o ser humano pratique as obras dele. Ele, quando estava no céu com Deus, está escrito lá em Ezequiel, capítulo 27, depois você medita aí, e Isaías, capítulo 14. Ele, em Gênesis, também no primeiro livro da Bíblia, o espírito dele entrou na serpente. A serpente não é o diabo. A serpente é um réptil que Deus criou. Só que o espírito de Satanás é espírito, como Deus é espírito, e ele entrou na serpente lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. E ele fez Eva pecar, ele tentou Eva, ele não fez, deixa eu consertar, ele tentou. Ele colocou o desejo nela e ela quis, ela obedeceu. Se ela não quisesse obedecer, ela não obedeceria. Então nós culpamos muitas pessoas. Nós, seres humanos, nós culpamos até a Deus. Nós culpamos a pessoas. Nós não gostamos de assumir as nossas responsabilidades, que é cair em si, que é a humildade, que é o reconhecimento, como nós lemos agora em Tiago, capítulo 4. Que Deus resiste aos soberbos, aos ingratos, aos orgulhosos, e ele dá graça aos humildes, né? Por quê? Porque quando a gente dá lugar à ingratidão, o diabo, quando era anjo, que ele morava no céu com Deus, Deus deu tanta inteligência a ele, tanta sabedoria, está escrito isso na Bíblia. E ele, como Deus é manso e humilde, está escrito na palavra de Deus que Deus é manso e humilde, com certeza a Bíblia não diz, mas ele subestimou Deus, com certeza. Com certeza ele achou que ele era mais sábio do que Deus, porque ele era astuto, né? Ele é enganador, mentiroso, né? E com certeza ele subestimou Deus. E ele quis ser mais do que Deus. Só que ninguém pode ser mais do que Deus. Deus é o único criador. E ele é digno. Ele criou os céus, a terra e o mar. Vamos tentar aqui fazer uma comparação, uma ilustração. Você é dona da sua casa ou dono da sua casa. Ou dono da sua empresa ou dona da sua empresa. Não importa o que você tenha, ou fazenda, ou empresa, ou casa. Com certeza você é dono ou dona de alguma coisa, ou pequena, ou média, ou grande, né? E você já pensou alguém querer dar ordens naquilo que é seu? Já tente imaginar alguém tentar lhe dirigir, lhe controlar, lhe dominar naquilo que você ralou a vida inteira, naquilo que você suou, que suou para ter, na linguagem popular, aquilo que você derramou sangue para ter. Já pensou aquilo que você trabalhou tanto, estudou muitos anos e continua estudando, porque nunca para de estudar. E você trabalhou tanto, suou, ralou no ditado popular. E alguém querer mandar no que é seu, tomar o seu lugar. E tomar o lugar, entenda, ninguém toma o lugar de outro. No sentido de querer lhe ludibriar, lhe manipular. Tentar lhe enganar e tomar o seu lugar. Você gostaria? Não. Com certeza não. Ninguém aceita que o outro tome o lugar do outro. Nenhum ser humano. Todo ser humano quer o seu lugar. E Deus? Deus, de maneira nenhuma, ele ia dar o lugar dele a Satanás. Que ele criou. Ele não criou Satanás. Diabo significa adversário, inimigo, né? Trevas. Ele é espírito. Ele era anjo. Hoje ele é trevas. Ele não tem mais luz. A palavra de Deus diz que o diabo antes era portador de luz. Portador é que porta. Ele não tinha luz. A luz é do Senhor Jesus, que é a luz do mundo. Mas Deus tirou a luz do diabo, porque ele não é mais luz, ele é trevas. E Deus destronou ele do céu, com a terça parte dos anjos. Está escrito na palavra de Deus, são 3 partes. E uma terça parte se rebelou. Ficou junto com o diabo, mas 2 partes ficaram com Deus. Essas 2 partes dos anjos, que são milhares e milhares de anjos, ficou com Deus. E uma terça parte se rebelou. E está escrito na palavra de Deus que Deus enviou o arcanjo para destronar o diabo do céu. E ele caiu na terra, né? E a palavra de Deus diz, ai dos moradores da terra.
Porque a palavra de Deus diz, lá em Efésios capítulo 6, que a nossa briga não é contra a carne e o sangue, não é um contra o outro, que a nossa briga é contra principados e potestades das trevas. O que é potestades? Poderes das trevas. O que é principado? Governo das trevas. Então Jesus, lá em Efésios 6, diz para nós nos revertirmos de toda a armadura de Deus, que é a palavra de Deus, para nós combatermos contra esses principados, essas potestades nas trevas. Se Deus não fosse forte, como muitos dizem, se Deus não fosse poderoso, como muitos dizem, o diabo, o inimigo, já tinha nos engolido vivo. Ele já teria destruído muito ser humano. Mas Deus é que tem te livrado. Deus é que tem nos livrado. Deus é que tem nos guardado. Deus é que tem nos protegido. Porque a palavra de Deus diz que tem demônios que Deus prendeu, que estão presos. Tem espíritos imundos que estão presos. Porque se Deus soltar, misericórdia. Então, no espiritual, são legião de demônios, espírito imundo. E são legiões também de anjos, né? E ele tenta colocar setas, como no Salmo 91 diz, seta que voa de dia e de noite. As setas na mente, os dardos inflamáveis na mente. E está escrito também lá em Mateus, da semente, que a semente é a palavra de Deus, e a terra que somos nós, a semente é lançada na terra que somos nós. Mas tem a semente que é lançada em pedregais, tem a semente que é lançada em boa terra, entre espinhos, e tem a semente que é lançada na beira do caminho. A semente lançada em pedregais, ela não tem raiz. A semente lançada à beira do caminho também não. E a semente lançada em espinhos, a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro, o amor às riquezas sufoca e a palavra fica infrutífera. Então, olha a resposta aí, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É como está escrito aqui em Tiago 4. Nós devemos estar contentes, né? Nós devemos estar contentes se tiverdes, está escrito aqui, nós lemos aqui em Tiago, capítulo 4, né? Que nós devemos estar contentes se tivermos com que comer, com que vestir, com que calçar, devemos estar contentes, né? Por quê? Porque não vale a pena. Nós vivemos em um mundo, nós vivemos em uma terra, em um mundo que é passageiro. A palavra de Deus diz que a média de vida é 70, 80 anos. E os que passam disso é enfado e canseira. Muitos passam, mas são poucos que vão a 80 anos, 90 anos, são 100. Pode ver aí, depois observar isso. Então a nossa morada é no céu. A palavra de Deus diz que nós moramos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Que nós somos cidadãos do céu. A palavra de Deus diz que nós estamos nesse corpo de pecado, mas esse corpo de pecado vai para o céu. Aqui tudo é passageiro. O Senhor Jesus, ele nos deu a vida aqui na terra, mas ele quer nos dar uma vida eterna. E ele veio para nos dar uma vida bem maior. Como Adão e Eva pecaram lá, e toda a humanidade, por causa de Adão pecou, porque a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo, que é Adão, e por um outro homem, que é o Senhor Jesus, criado para a santidade, entrou a salvação. Né? O Senhor Jesus veio para isso, para assumir o pecado de Adão. Olha aí a resposta. Nós temos que examinar as escrituras, que dela nós temos a vida eterna. E muitos hoje não têm prazer em meditar nas escrituras, na palavra de Deus. Tem gente que está com comichão no ouvido, não quer 30 minutos de palavra, não quer 40 minutos de palavra. O Senhor Jesus Cristo, e é por isso que o diabo engana muitos. Por isso que existe muitos falsos profetas enganando o povo na terra por falta de conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: o meu povo erra e sofre por falta de conhecimento da minha palavra. Lá em Josué diz: medita no livro da minha lei, de dia e de noite.
O Senhor Jesus Cristo, ele, na segunda multiplicação dos pães e dos peixes, ele ficou 3 dias pregando para um povo que estava sedento. Sabe o que Deus quer de mim e de você, da humanidade? Sede da palavra dele. Fome da palavra dele. Alguém bebe água sem sede? Não. Ainda que a medicina diz que tem que beber 2 litros de água diário, mas ninguém bebe. Eu acho que ninguém não, porque é força de expressão. A maioria não bebe, porque só bebe água quando sente sede. E nessa noite, se você tem sede da palavra de Deus, se você tem sede e fome de Deus, você vai ser saciado e saciada nessa noite. Porque o Senhor Jesus, ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Beba da palavra de Deus. O Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva que desceu do céu. E quando nós ansiamos pela palavra de Deus, para conhecer o Senhor Jesus Cristo, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, nós comeremos o melhor dessa terra. Porque como é que nós rejeitamos a palavra de Deus, não obedecemos e queremos comer o melhor dessa terra? Deus é justo, ele é fiel, ele não é injusto. O trono do nosso Deus é trono de justiça, de verdade, de equidade. Vamos ver com nossos filhos, você que tem filho e que não tem filho, dá para tentar imaginar, né? Eu só tenho uma filha, mas quem tem muitos filhos, 5, 10, 11, 3, 4, não importa, dá para imaginar. Na terra, a terra é uma cópia do céu. Existem os filhos obedientes e os filhos desobedientes em toda a família. Os pais amam todos, mas observa se os pais não querem ajudar mais aqueles obedientes. Os pais geralmente encrencam com os desobedientes, se iram com os desobedientes, porque causa danos, causa estragos. E Deus também é assim. Só que Deus, a gente se ira com o ser humano, mas não quer que Deus se ire. Já pensou? Nós que somos pecadores, nós todos somos pecadores, nós nos iramos com o ser humano quando ele não faz a nossa vontade. Por que Deus não pode se irar quando não fazemos a vontade dele? Ele é digno, ele é criador. Lembra do que eu falei, que o dono da casa, o dono de uma empresa, é um dono de uma escola, né? Um dono de uma fazenda. Ele não quer que ninguém mande no que é dele. Deus também não quer que ninguém mande no que é dele, só ele manda. Só Deus é o grande eu sou, só ele manda. Com as minhas palavras, ele é bom até demais. Do meu jeito aqui popular, ele é bom demais. Por quê? Porque eu costumo comparar que a terra é o berço para os filhos dos homens morarem, para nós, homens e mulheres, morarem. Deus criou os céus e a terra, eu costumo comparar a terra como um berço que Deus criou para os seus filhos morarem. E Deus deixou tudo de bom na terra, deixou toda a árvore frutífera, toda a verdura, a semente. Lá em Gênesis fala que ele jogou tudo na terra, todo tipo de semente, de árvore frutífera. E uns praticam bem e outros praticam mal. E Deus, como fica diante disso tudo? Hein? Ele é pai. Ele não queria a humanidade sofrendo de forma nenhuma. Ele é pai. Como eu e você não quer ver os teus filhos sofrendo, Deus também não quer ver os seus filhos sofrendo. Só que ele colocou a escolha para nós escolhermos entre o bem e o mal. E quem obedece à vida, à luz, está obedecendo a Deus, a palavra de Deus. E quem obedece ao mal, em praticar a obra do mal, está obedecendo ao inimigo. Ninguém quer obedecer ao inimigo, não. Diretamente não. Ninguém quer obedecer a Satanás, diretamente não. Se alguém perguntar, você quer obedecer ao diabo? Eu não. Você quer o diabo? Eu não. Mas obedecer ao diabo é obedecer à prática das obras dele, que é as obras das trevas. É o pecado. O pecado é do diabo, não é de Deus. Deus, o Senhor Jesus, veio desfazer as obras do diabo, que é o pecado, desfazer as obras das trevas. O Senhor Jesus, ele quer que nós nos arrependemos. Ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, é a boa nova. Olha, eu me converti, eu não estou dizendo a você que você tem que ler a Bíblia toda para se converter. Bíblia significa coleção de livros. São as escrituras que contêm a palavra de Deus. E só são 66 livros.
Mas Deus, ele é vivo, ele escreveu aqui um manual para mim e para você. Só 66 livros que são conselhos, são vida, doutrinas, né? São exortações para nós, sabedoria, porque Deus é a própria. Nós adquirimos sabedoria em lermos a palavra de Deus, em conhecermos a palavra de Deus, em comermos a palavra de Deus, em meditarmos na palavra de Deus. Nós conhecemos Deus pela palavra, pela escritura. A escama dos nossos olhos cai. Eu me converti lendo toda a Bíblia. E naquele dia, as escamas caiu dos meus olhos, as vendas caiu dos meus olhos, a luz entrou. E eu pude conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que liberta. A palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus purifica os nossos pensamentos, a nossa mente. A palavra de Deus é o nosso remédio. A palavra de Deus nos tranquiliza. A palavra de Deus nos acalma. A palavra de Deus nos dá paz. Então, olha aqui de onde vêm as guerras em Tiago 4. Dos nossos deleites. Dos nossos desejos, da nossa cobiça, os nossos olhos. A palavra de Deus diz que os nossos olhos é a concupiscência dos olhos e o corpo é a concupiscência da carne, que é o desejo exagerado pelas coisas deste mundo. E Deus tem a vida eterna para nos dar. Além dessa vida na terra que é curta, ele tem uma vida eterna. A palavra de Deus diz que são duas mortes. A primeira morte tem a segunda morte, que é depois daqui. Então aqui, quem quer vida, quem quer bênção, deve obedecer o dono da vida, que é o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Ninguém conhece ao Pai senão o Filho. Então nós devemos aceitar o Filho, porque quem ama o Filho de Deus ama o Pai. Quem ama o Pai não ama o Filho, porque quem conhece o Pai é só o Filho Jesus Cristo. E foi Ele que veio dar a vida por mim e por você, o Filho de Deus. E que nessa noite nós possamos amar o Filho de Deus. Ele não tem culpa da nossa situação. Não, ele deu escolha. É nós que escolhemos. São as nossas escolhas. Decida hoje a quem servir. É a quem servimos que vai ter a recompensa, o resultado. Então, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vale a pena. Não vale, porque o amor à riqueza é a raiz de todos os males. A riqueza é de Deus, sim. O ouro e a prata é de Deus, sim. Mas nós não devemos matar e morrer para ter riqueza. Nós não devemos praticar injustiça, males, para ter dinheiro. Não, o dinheiro é com o suor do nosso rosto. Com trabalho digno, honesto, sério. Né? O trabalho que não prejudica as pessoas, que nós possamos fazer tudo sem prejudicar o próximo, porque os mandamentos se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando nós ganhamos tempo em meditar na palavra, nós ganhamos muito mais, nós vencemos muito mais, nós ficamos cada vez mais capacitados quando nós ficamos ali meditando na palavra de Deus de dia e de noite, porque a palavra de Deus, ela é viva, é espírito e vida, e a palavra de Deus é que nos dá a vitória. A palavra de Deus é que abre a porta que você precisa, é a palavra que sai da boca de Deus. E Deus, ele é espírito, e ele não é só o que está escrito aqui nas escrituras, ele deixou um manual, eu estou repetindo, mas ele continua falando, ele é vivo, e ele fala por meio da sua palavra. Ele revela, ele te dá os dons de maravilhas, de milagres, dom de cura. Ele dá poder e autoridade para nós expulsarmos demônios, curarmos enfermos. Deus é poderoso para fazer infinitas coisas mais. E muita gente quer logo ver oba-oba, né? Não fica ali ganhando tempo em ouvir. A palavra de Deus diz: sede pronto para ouvir e tardio para falar. Ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ficamos tempo ouvindo a palavra de Deus, vem a fé é gerada a ouvir a palavra de Deus, e aí você vai lá, vem aquela luz, aquele entendimento, e você lança a rede e pesca. Entendeu? Mas se você não ficar atento à palavra de Deus, você não tem como entender o que Deus tem com tua vida. Você não tem como. E aí fica sofrendo o tempo inteiro, reclamando de tudo e de todos. Ouve mais. Para um pouco para ouvir. Gasta mais. Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Para ouvirmos mais. E falarmos menos. Né?
e pararmos, e Deus é manso e humilde. Nós, às vezes, falamos alto, nós gritamos, né? Mas Deus não grita, Deus não fala alto, Ele é manso, Ele é humilde. E para que nós possamos ouvir Deus, nós temos que estar... Olha que quando a gente passa por enfermidade, por algum... Olha quando nós passamos por dificuldades, por lutas, quando a gente faz uma endoscopia, a gente fica sereno, manso, humilde. Quando a gente jejua, a gente fica, né, fica quebrantadozinho. Mas quando nós não jejua, não passa por doença, não passa por aflições, a carne fica em alta, né? Então, vamos tentar ficar em baixa, vamos fazer de conta que estamos passando por luta para ficarmos mais aquebrantados, para ficarmos mais humilhados a Deus, porque como aqui está escrito em 1 Tiago, né? Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, quando nós nos humilhamos perante Deus, Ele nos exalta, né? Entra no teu quarto, como está lá em Mateus, no Pai Nosso. Entra no teu quarto, fala com o Pai, fala em secreto que Ele te escuta. Rasga o teu coração com Deus, andar xarabacantará. Rasga o teu coração na presença de Deus. Rasga o teu coração com Deus, porque no Antigo Testamento era as vestes e vestia de saco, de cinza, para mostrar a miséria que estava enfrentando, mas hoje é rasgar o coração. Entra no teu quarto, rasga o teu coração com Deus, fala tudo com Ele. Deus é o teu Pai, é o teu amigo, Deus é o teu Senhor, Deus é o teu tudo, é o nosso tudo, e Ele vai te contemplar, Ele vai ouvir a tua oração, porque a oração é como incenso nas narinas de Deus, e ninguém mais para te entender do que Deus. As pessoas podem não te entender, mas Deus te entende. As pessoas podem não te compreender, mas Deus te compreende. As pessoas podem te julgar, mas Deus, Ele é o único juiz. Nós lemos aqui em Tiago 4, não foi? Que há um só legislador que faz as leis. E um juiz que pode salvar e destruir. Aqui na terra tem os legisladores, né? Que fazem leis. Tem o poder legislativo, judiciário, né, executivo, mas é uma cópia do céu. Deus também é o poder legislativo, judiciário e executivo. E Ele faz tudo. E Ele é superior a tudo e a todos, né? E existem os juízes na terra, claro, o judiciário, mas Deus é juiz dos juízes. Deus é advogado dos advogados. E é Ele que dá sabedoria aos homens. E aqui está dizendo que há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Então, por que Deus diz que nós não podemos julgar o outro? Porque nós não sabemos o pensamento do outro. Nós não sabemos a intenção do coração, como o ditado popular antigamente dizia: coração de gente é terra que ninguém anda, que ninguém passeia. Ninguém sabe o que passa no teu coração, só Deus sabe o que passa no teu coração. Muitos nos julgam pela nossa aparência. A palavra de Deus diz isso, que o homem vê a aparência, mas Deus, Ele sonda o coração. E nessa noite Deus está sondando o teu coração. E nessa noite Deus muda a tua história. Deus sonda o teu coração. Deus sabe as tuas lágrimas. Deus sabe o que tu tem passado naquele lugar. Aleluia. Deus sabe o que tu tem passado. Aleluia. E Ele muda a tua história. Porque Deus não vê como o homem vê. É como eu falei, Deus vê a aparência, ou o homem vê a aparência e Deus vê o coração, a intenção do coração. Então se regozije em Deus nessa noite, se alegre em Deus nessa noite, porque Ele é o teu Pai, Ele é o teu galardoador, Ele é que te dá o pão, Ele é que cria meios para você ter o teu trabalho, Ele é que cria situações para te abençoar. É Deus que traz existência que não existe. É Deus que abre porta onde não tem. Aleluia. Muitos meneiam a cabeça contra a tua vida e dizem: não vai dar certo, não vai chegar a lugar nenhum. Onde ela pensa que vai. Mas Deus não é como o homem. Não. O homem é limitado, mas Deus é ilimitado. E o teu socorro vem do Senhor, daquele que fez os céus, a terra e o mar. É Ele que resolve tudo.
no teu emprego. É Ele que te dá chance de novo. É Ele que te recupera. Para os homens é impossível a tua recuperação. Mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Tudo. E a tua fé vai te dar a vitória e te deu a vitória nessa noite. É a tua fé. Porque o véu do templo foi rasgado em dois, que é a carne do Senhor Jesus. E nós temos livre acesso ao Senhor Jesus. E às vezes você diz, eu não tenho nenhum profeta, mas a palavra de Deus é a verdadeira profecia. E Jesus é o profeta das nações. O Senhor Jesus é o profeta, é o sumo sacerdote. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor, é o grande rei. E Ele reina. E o reino de Deus é reino de paz, de alegria, de gozo no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso interior. E Deus quer dar paz no teu interior. Por que tantas guerras, mulher dos mantos? Por que tanto choro por aquele lugar? Deus está falando com alguém nessa noite aí, nessa live. E Deus diz que enxuga as tuas lágrimas. Hoje, Deus está falando com alguém. O Espírito Santo está falando com alguém. Aquieta a tua alma, descansa. Descansa no Senhor, que é Ele que peleja. É Ele que vai adiante de você. É Ele que endireita os caminhos tortuosos. Está lá em Isaías 45. É Ele que quebra os ferrolhos de bronze da mente, dos pensamentos. É Ele que desentorta tudo. É Deus que conserta tudo na tua casa, no teu lar, na tua família. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Ele muda a tua sorte, Ele muda a tua história. Deus reescreve a tua história. Deus não mudou. Ele não muda. É nós que mudamos. Nós mudamos, mas Deus não muda. E Deus te entrega talentos nessa noite. Seja sábio, seja sábia. Quando Deus entrega talentos, a gente não tem que enterrar. Tem que granjear os talentos. Tem que granjear, tem que se esforçar. Tem que arregaçar as mangas. Tem que ir para a seara. Tem que ir ganhar almas. Pregar o evangelho de Cristo. As almas estão perecendo. As almas estão aí implorando para ouvir a palavra de Deus. As almas, tem almas aí sedentas. Tem almas aí que tem sede da palavra de Deus. Tem fome da palavra de Deus. Aquieta a tua alma. Sossega a tua alma. Bendize ao Senhor. Fala bem do Senhor. Fala bem do Senhor em todo o tempo. Não murmura. Não reclama. Porque Deus existe. Nós lemos aqui em Tiago, não foi? Deus existe aos soberbos, aos ingratos, aos orgulhosos e dá graça aos humildes, né? Então, não murmura, agradece, louva a Deus, que o sacrifício que Deus quer é o louvor. Ele já fez o sacrifício, Jesus Cristo é o nosso sacrifício, ele foi a oferta agradável ao Senhor. Fica na dispensação da bênção, fica na paz do Senhor Jesus, recebe a tua bênção nessa noite, a tua vitória. Né? Escreve esse dia de hoje, marca esse dia de hoje, né? Sexta-feira, 9 de junho de 2023. Escreve, né? E marca aí esse dia, esse horário. Deus tem contemplado as tuas lágrimas. Vamos fazer uma oração junto comigo? Aí onde você está, a oração da fé. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Vamos orar? Vamos buscar a Deus juntos? Pai dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro em tua presença. Deus vivo, eu entro no trono da graça, pelo teu sangue, Jesus Cristo, pelo teu nome, Senhor, pelo teu Espírito eterno. Deus vivo, Deus que sonda os corações, Deus que contempla os corações, Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça da humanidade, Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. Deus vivo em nome de Jesus. O Senhor, Ele trabalha como Ele quer, Ele opera como Ele quer, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no dia que Ele quer, no mês que Ele quer. Ele faz do jeito dEle. Toda obra maligna Deus desfaz da tua vida. Toda obra das trevas Deus desfaz. Quem manda no diabo é Deus. Quem controla o diabo é Deus. Quem domina o diabo não pode fazer nada se Deus não autorizar.
Não tenha medo do diabo. Não tenha medo das obras das trevas. Porque quem a gente pregou nessa noite, e você conhece a palavra, quem criou o diabo foi Deus. Então quem manda no diabo é Deus. Tema Deus, tema a palavra de Deus. Deus é mais forte do que o diabo. Deus é mais poderoso do que Satanás. Deus é mais poderoso do que os demônios. Tema Deus. O Criador é maior, ele está por cima. Jesus Cristo é a cabeça dos principados e potestades. Jesus Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo do inimigo. Se você temer a Deus, se você crê em Deus, que Deus é maior e mais forte, ele corta o laço. Ele joga o inimigo por terra e mostra que ele é Deus na tua vida. O teu socorro vem do Senhor. O teu milagre vem do Senhor. Lembra o que foi falado tudo nessa noite. Porque a nossa briga é contra principados e potestades das trevas. Toma posse da palavra de Deus. Toma posse da vida eterna. Creia só em Deus, no Criador dos céus e da terra. Porque Ele peleja por você. Ele luta por você. Deus vivo, em nome de Jesus. Eu entrego essa pessoa em tuas mãos, Senhor. O Senhor faz tudo de graça. A tua palavra diz: de graça dai, de graça recebei. O Senhor Jesus Cristo faz tudo de graça. O Senhor não faz nada em troca, o Senhor não berganha nada com ninguém. Dá a vitória. A vitória, Senhor, vem não pelos nossos méritos, Senhor. A vitória da humanidade nossa não vem pelos nossos méritos, Senhor. Não vem pelas nossas obras, Deus, mas vem pela tua obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Vem pelo teu nome, Senhor Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus é as maravilhas de Deus. É os milagres de Deus, é o poder de Deus. Creia na palavra de Deus e verás a glória de Deus. Fica na palavra de Deus. Um abraço no teu coração, um beijo, né? E que a graça, o Espírito da graça do Senhor, a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus seja derramado no teu coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Beijo, fica com Deus.